Bom dia pessoal, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo com saúde. Estamos começando o nosso segundo semestre e estamos de volta às atividades. No final do semestre passado, o professor João Paulo, ele voltou do afastamento e assumiu a turma de vocês. Agora, no começo do semestre, a gente teve que readequar nossos horários novamente para que cada professor de química fique com uma carga horária semelhante. Por isso, eu estou de volta com a turma de vocês e desejo a todos um ótimo semestre e que consigamos ter êxito na nossa jornada, que a gente tenha muito empenho e dedicação nesse segundo semestre para que a gente consiga no final do ano todo mundo conseguir a aprovação, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje falando de funções inorgânicas. Na aula de ontem vocês viram resumidamente alguns conceitos de química inorgânica. Na aula de hoje, durante esse mês, a gente vai estudar a fundo essas funções inorgânicas, tá bom? Então, o que é química inorgânica? A gente divide a química em vários grupos, como a química geral, que a gente estudou até então, que estuda as leis que regem a nossa disciplina, a química, tá bom? A nossa ciência. A gente tem a química analítica, que analisa a composição química de cada material. A gente tem a físico-química, que estuda as propriedades físicas das substâncias. A gente tem a química inorgânica, que a gente vai estudar agora, que estuda os materiais obtidos a partir de minerais existentes na natureza, tá bom? Temos a química orgânica, que vai estudar, entre aspas, os materiais de origem animal ou vegetal. O conceito mais atual de química orgânica, que a gente vai estudar lá no terceiro ano, é a química que estuda os compostos derivados de hidrocarbonetos, derivados do petróleo, entre aspas. Temos a bioquímica, que é a química que estuda os compostos que propiciaram a vida, tá bom? Que fazem parte da vida, as proteínas, as enzimas, os lipídios, os carboidratos, tá bom? Os ácidos nucleicos, a gente vai estudar isso lá no terceiro ano. Então a química ela é dividida em vários grupos. Hoje nós vamos começar o estudo da química inorgânica, que é essa parte da química que vai estudar as substâncias de origem mineral, tá bom? Ou seja, são as substâncias que são extraídas de minerais na natureza. Aqui a gente tem, por exemplo, uma mina de sal, onde é extraído o cloreto de sódio do mar. Aqui a gente tem um minério com sulfato de cobre, por isso que ele é azulzinho aqui. E aqui a gente tem um minério, um sal de urânio, que é radioativo, tá bom? Como a química inorgânica estuda esses materiais, a gente pode dividir esses materiais em grupos. Esses grupos são chamados de funções químicas, tá bom? Então essas funções químicas são grupos de substâncias que têm características em comum. Todas as substâncias de uma função química, elas têm uma característica em comum, o que permite estudar em conjunto, tá bom? A gente organiza esses grupos em um conjunto para estudar. Essas características em comum, elas são devido à sua estrutura. Na sua estrutura dela, a gente tem alguma coisinha em comum. Pode ser um elemento, um grupo, tá bom? Um íon em comum entre eles. Por exemplo, os ácidos, eles têm uma característica que todos os ácidos têm. É o sabor azedo. Cuidado, a gente não pode experimentar qualquer ácido. Existem alguns ácidos que são alimentícios e tem um sabor azedo. E eles têm em comum o íon hidrogênio. Todos os ácidos têm como um único cátion o hidrogênio. A gente vai ver isso mais para frente, não se preocupa, tá bom? Esses conceitos a gente vai ver nas próximas aulas. Então essas funções para nós aqui no primeiro ano são os ácidos, tá bom? As bases, os sais e os óxidos. Nesse capítulo nós vamos estudar as três primeiras, ácido, base, sais. E no final da unidade a gente vai estudar os óxidos. Então, que propriedades são essas que caracterizam uma função? Cada função química, pessoal, elas têm propriedades semelhantes. Eu organizo uma função, por exemplo, os ácidos, porque todos eles apresentam algumas propriedades em comum. E essas propriedades, como eu já falei, são decorrentes de sua estrutura. Na estrutura dos ácidos tem alguma coisa em comum, como por exemplo, todo ácido vai ter como único cátion o hidrogênio. Todo ácido vai começar com H. Por exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4, ácido clorídrico, ácido bromídrico, tá bom? Ácido fosfórico. Então todo ácido vai começar com o H. Isso é uma característica estrutural comum dos ácidos.
Algumas dessas propriedades são, por exemplo, a condutibilidade elétrica, a reatividade, algumas propriedades organolépticas, tá bom? Então, a primeira propriedade é a condutibilidade elétrica, como o nome já diz, é a capacidade de conduzir corrente elétrica. Algumas substâncias, dependendo do seu estado, da sua natureza, pode ou não conduzir corrente elétrica. Então, essa condutibilidade ela vai variar de uma substância para outra. Existem substâncias que são consideradas mal condutores de eletricidade, como por exemplo os não metais, o iodo sólido, aquelas bolinhas de iodo, o enxofre, o fósforo, eles não têm a capacidade, no estado sólido, não têm a capacidade de conduzir corrente elétrica. Que substâncias moleculares também são mais condutores de eletricidade, como por exemplo a água pura no estado líquido, o cloreto de hidrogênio no estado líquido. É importante, pessoal, que vocês relembrem lá do conceito de ligações, o que é um composto iônico, o que é um composto molecular, tá bom? Para a gente poder entender o conteúdo aqui direitinho, a gente precisa ter essa noção. E as substâncias iônicas no estado sólido também são mais condutoras de eletricidade, como por exemplo o hidróxido de sódio no estado sólido, o cloreto de sódio, o carbonato de cálcio, o sulfato de cobre. Então, todas as substâncias iônicas no estado sólido, preste atenção, estado sólido, são mais condutores de eletricidade. Então, quando eu colocar essa substância, por exemplo, o iodo, cristais de iodo, dentro desse equipamento, sem a água, é claro, o que é que vai acontecer? A luz não vai ligar. Quando eu colocar água pura dentro desse equipamento, a lâmpada também não liga. O sal de cozinha sólido, se você fizer esse experimento, com certeza não vai acender a luz. Então, todas as substâncias, os não metais, substâncias moleculares no estado líquido, substâncias iônicas no estado sólido, são mais condutores de calor, tá bom? Já os bons condutores são os metais. Todo mundo sabe que metal é condutor de calor, é só olhar para os fios. Por exemplo, o cobre, que é muito utilizado em fiação, o zinco, a prata, tá bom? O ouro, entre outros metais. Todos eles são bons condutores de calor. As substâncias iônicas em solução, ou seja, quando elas estão dissolvidas em água, as substâncias iônicas no estado aquoso, como por exemplo, o hidróxido de sódio dissolvido em água, é um bom condutor, o cloreto de sódio, o sulfato de potássio, entre outras substâncias iônicas no estado aquoso. E aí a gente tem essa figurinha que pode representar um experimento onde eu posso colocar, por exemplo, hidróxido de sódio sólido. Se eu colocar aqui em cima, tirar essa água, colocar, claro, o hidróxido de sódio sólido aqui, essa lâmpada não vai ligar. Agora, se eu adicionar, aqui a gente tem a água, né? Se eu adicionar uma colher de hidróxido de sódio aqui, essa lâmpada vai ligar, tá bom? E se eu colocar um metal ligando os dois polos, com certeza vai conduzir eletricidade e a lâmpada vai ligar. Além da condutibilidade elétrica, a gente tem, por exemplo, a reatividade. Os ácidos, por exemplo, podem reagir com metais, tá bom? Dissolver metais, alguns metais. Propriedades organolépticas, como por exemplo o sabor. Os ácidos, eles apresentam um sabor azedo, entre outras propriedades. Então a gente precisa entender, pessoal, para continuar esse conteúdo sobre funções inorgânicas, a gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro conceito é de dissociação iônica, tá bom? Dissociar significa separar. Então, dissociação iônica é a separação de íons provocados pela água. E essa dissociação, ela ocorre em substâncias iônicas. Como a gente viu lá em ligações químicas, as substâncias iônicas, a ligação delas ocorre pela questão da atração elétrica, não é isso? O íon fica positivo, exemplo aqui o Na positivo, se aproxima do Cl menos, que é negativo. Então eles ficam juntinhos. Então na dissociação iônica, o que é que vai acontecer? A água vai separar esses íons, tá bom? Vai ficar em volta de cada um desses íons e vai ocorrer a separação deles, tá bom? Então dissociação iônica, a gente vai lembrar de quê? De compostos iônicos. Dissociação iônica é um fenômeno que acontece com compostos iônicos. E aí a gente tem a representaçãozinha, o NaCl,
em contato com a água, a gente sabe que o NaCl tem as cargas aqui, não é isso? Em contato com a água vai acontecer o quê? Vai haver a separação, vai formar o íon sódio aquoso, tá bom? E o íon cloreto também aquoso. Lembrando, aqui a gente tem o cristal, o sal de cozinha sólido. A água consegue romper esse retículo cristalino e separar os íons sódio e cloreto, tá bom? Aqui a gente tem a representação, como é que ocorre. Aqui a gente tem o íon sódio, que é positivo. Então a parte negativa da água, que é o oxigênio aqui, ó, vai ficar em volta das moléculas de... vai ficar em volta dos íons sódio. Tá aqui, ó. Tá bom? Enquanto que em volta do íon cloreto, que é negativo, vai ficar a parte positiva da água, o dipolo positivo. Vai ficar aqui o hidrogênio, tá bom? E aí o íon sódio e o íon cloreto vão ficar separados, não vai haver mais esse retículo cristalino. Por isso que os compostos iônicos dissolvidos em água, eles conduzem corrente elétrica, porque a água faz essa separação e a partir desse momento, dentro da água vai ter íons para conduzir corrente elétrica. Enquanto que quando eles estão presos no retículo cristalino, estão no estado sólido, não há essa mobilidade de íons, tá bom? Aqui a gente tem a representação, mais uma representação, a gente percebe aqui, ó, vermelho é o oxigênio e o cinza é o hidrogênio. E a gente tem aqui em volta do sódio, ó, vários oxigênios da água e em volta do cloro vários hidrogênios da água. Tá bom? Na verdade são 6 hidrogênios e 6 oxigênios também, tá bom? Não precisa se preocupar muito com essas coisas, eu só quero que vocês entendam que dissociação iônica ocorre com compostos iônicos e é uma simples separação. Já o processo de ionização ocorre quando substâncias moleculares, aqui ó, substâncias moleculares, substâncias que fazem ligação covalente, reagem com a água e forma íons. Aí a água não vai simplesmente separar, a água vai fazer parte da reação para que ocorra a formação desses íons. E essas substâncias, pessoal, conduzem corrente elétrica. Então, substâncias moleculares que sofrem ionização, cuidado, essas substâncias moleculares conduzem corrente elétrica, tá bom? Então a gente tem aqui, pessoal, o cloreto de hidrogênio, que em contato com a água, tá bom? Quando eu coloco o cloreto de hidrogênio na água, vai haver um processo aqui de ionização, onde esse cloreto de hidrogênio vai reagir com a água, produzindo, ó, vai ser quebrado esse cloreto de hidrogênio, produzindo H3O+, tá aí como se fosse a água, colocou um H+, ficou H3, não é positivo, então fica mais. H3O+, mais o íon cloreto Cl- no estado aquoso. Esse processo aqui é um processo de ionização, tá bom? Ocorrem substâncias, como eu falei, substâncias moleculares. Aqui a gente tem a representação de como é que essa reação ocorre. A gente tem aqui o hidrogênio, que forma um dipolo positivo ligado ao cloro, formando o dipolo negativo, que é o dipolo negativo, tá bom? Quando a água entra em contato com essa substância, o oxigênio ele atrai fortemente o hidrogênio e rompe essa ligação. Quando ele rompe essa ligação entre o cloro e o hidrogênio, vai formar o íon cloreto, porque o cloro tem um elétron a mais, não é isso? E o hidrogênio vai se ligar ao oxigênio da água, formando o íon hidroxônio, tá bom? A gente chama isso aqui de íon hidroxônio, tá bom? Então esse conceito é importantíssimo para que a gente possa entender o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal e o que é um óxido. Espero que todos vocês tenham entendido cada um desses conceitos. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá bom? No horário da aula. E até a nossa próxima aula. Não esqueça, pessoal, assista a videoaula inteira e também façam todas as atividades. Não deixe para fazer as atividades fora do prazo, vocês podem se prejudicar. Então a gente está começando o semestre, vamos ter foco, viu? Vamos fazer as atividades, vamos assistir as videoaulas
e tirar as dúvidas com o professor. Se você não conseguir fazer qualquer questão, entre em contato comigo e a gente tenta solucionar as dúvidas de vocês. Então, até a nossa próxima aula.